E realmente, Paulo, o Acácio é top demais no assunto das perícias. Ele foi uma das primeiras referências que eu tive na área de perícias judiciais. Foi ele e a engenheira Mabel Chaves. E quando eu comecei a ver mais da história do Acácio, eu fiquei assim, nossa, esse cara é muito legal. E eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele para vocês verem como realmente assim é uma história de superação é, e que de uma pessoa que saiu praticamente do zero e hoje é uma das grandes referências do Brasil na área de perícias de engenharia. Então vai ser uma grande honra ter o Acácio aqui com a gente hoje. A Débora da Epta Engenharia entrou. Sim, ele sempre responde as perguntas do DM do Whats. É verdade, eu já mandei várias para ele. Me tornei conhecida dele de tantas vezes que eu mandei pergunta para ele. Inclusive, esse negócio de mandar perguntas é muito bom, porque quando eu comecei, a primeira vez que eu comecei na área de perícias, é, eu fui bem louca, assim, me cadastrei lá no tribunal, recebi a nomeação, mas eu não sabia direito como fazer as perícias e tudo mais, né? E, e aí, até não teve uma live... Oi, Igor, tudo bem? Até teve uma live que eu fiz em fevereiro, que eu contei, né, pra vocês, que quando eu peguei minha primeira perícia, eu fui várias vezes lá no fórum, várias vezes. As pessoas, tanto que chegou uma hora que eu chegava lá e eu só dava um sorrisinho assim. A mulher já vinha me atender e falava: "Ah, oi, Sibeli, tudo bem? Deixa que eu vou chamar lá a fulana que vai vir te ajudar." Ela já sabia. O Acácio chegou. Vou chamar ele aqui. Ahn, Olá, Cássio, tudo E bem? aí? Tudo bom, Sibeli? Como é que você tá? Eu tô muito bem. É um prazer ter você aqui com a gente. Para mim é uma super honra. Agora eu me senti até especial. O prazer é todo meu, Sibeli. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu acho que a gente, engenheiro, arquiteto, a gente pode ir muito além e unir, né? Eu costumo dizer naquilo que eu pretendo, que eu faço, é que nós temos que ser pontes e não ilha. Independente da distância, a gente tem em comum a engenharia e a arquitetura. E eu falo que eu estou muito honrado e agradecido pelo convite. E eu vi a sua primeira nomeação pelo LinkedIn e desde aquele dia eu falei, pô, acho que um dia ainda vou fazer uma live com essa engenheira. E a Ah, gente, é? eu vi lá no fórum, então para mim é uma satisfação muito grande, porque a gente, a gente vai compartilhar conhecimento, vai ser super legal. E eu espero que ao final dessa live as pessoas, os engenheiros, arquitetos, estudantes, que estão nos assistindo tenha, assim, desperte o perito que há em cada um, né? E vamos lá, vamos em frente, com quarentena, sem quarentena, mas em busca do conhecimento, Sibeli. Prazer imenso. Boa noite para todos. É isso aí. Então, Cássio, eu estava comentando agora que eu me inspiro muito no seu trabalho e que você foi uma das minhas primeiras referências na área de perícias. E Olha que aí, legal. eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, que uma vez eu vi você contando numa live e eu achei muito inspirador. Eu acho que assim, é uma história de superação e que mostra que não existe obstáculo para aqueles que realmente querem alguma coisa, né? Então, conta pra gente um pouco da tua história nessa área Olha, das perícias. eu sinceramente, tudo, o pouco que sei, nada sei, devo à engenharia. Então, eu quero deixar o primeiro recado para esse pessoal que está assistindo a gente, para os que estão formados, para os que estão se formando, que não desista dos seus sonhos. Eu acho que isso é independente de qualquer profissão. Quando eu estava me formando, eu estava sem perspectiva e aí eu decidi ampliar meus conhecimentos. E aí eu me formei e também já estava sem visão de trabalho, porque eu estava com CREA na mão. E aí o engenheiro, que era o responsável, o gerente, me chamou e falou que, além de eu estar formado, eu não podia me contratar como engenheiro, mas que, além, eu era técnico. E aí ele falou, olha, vou ter que reduzir o seu salário. Aí eu falei, putz,
A gente passa 5, 6 anos, alguns até estudando mais, e é a hora de você comer um pouco do filé, e aí você fala, pô, eu tô como técnico, eu vou continuar como técnico, ainda vou ter o meu salário reduzindo, fazendo as mesmas coisas, ou até mais, porque eu já era engenheiro, o conhecimento era um pouco diferenciado. Eu falei, não, eu vou direcionar para a minha carreira para engenharia legal. E você sabe que a vida de estudante, a gente não tem dinheiro para as coisas. Então eu resolvi ler um livro, que foi o primeiro livro que eu li que despertou realmente o perito que há em mim. E eu vou, assim, ser o mais breve possível, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para conversar, tanta coisa interessante, Sim. tanta Mas coisa para compartilhar. Mas qualquer coisa a gente faz mais vezes essas lives. E aí eu procurei na internet e li esse livro aqui que você tem. Ah, esse livro também tem. Esse foi um dos primeiros também. Quando eu vejo esse livro, eu vou te contar essa história. Todos os seus stories com esse livro, a autora do livro já viu. Ah, é? Porque ela é minha amiga. Na verdade, ela me tornou, através desse livro, eu já fiz 2 cursos com ela. Ela é professora aqui do curso de perícia do Rio, da PUC-Rio, e aí ela dá curso de avaliações, de patologia das construções. E aí eu falei, pô, quero se tornar perito, esse livro é demais. E aí eu falei, quero me tornar. Eu fiz os cursos com ela, realmente eu fiz os cursos. E aí depois eu fui chamada para fazer parte de um seminário. E o seminário, quem estava na bancada era ela. Aí foi um amor, aí a gente se tornou, assim, ela é uma grande professora, eu dei a minha palestra, e aí ela falou, pô, cara, você é muito desenrolado, você tem que ir além. Gostei, eu falei, pô, professora, é um prazer imenso, porque eu li o primeiro livro, e aí eu tô aqui, começou por ela, e aí eu comecei a procurar o conhecimento. E, Sibeli, essa questão que você fala sobre a questão de, pô, eu sou recém-formado, eu tenho pouco tempo de experiência. Não fique desanimado, pessoal, Sibeli tem toda a razão, porque eu falo para cada um de vocês, esse livro que a Sibeli está apresentando aí para você, Perícia de Engenharia, Apuração dos Fatos, da editora Leude, foi o primeiro livro que eu li e foi o livro que abriu as portas para me tornar um perito judicial, Sibeli. Eu costumo dizer que o início de tudo foi com esse livro. E esse livro é sensacional. A professora, eu falei para ela, hoje a gente já tem parceria. E agora, recentemente, eu vou te contar, eu fui nomeado numa perícia judicial que ela é assistente técnico. E eu sou o perito. Ah, é? Nossa, que águia voa com águia, né, Cássio? Sempre, Sibeli, sempre. O seu trabalho é super importante, o trabalho da Sibeli engenheira é demais. Assim, é uma coisa que incentiva. Você tem que ter pessoas que te incentivem a se tornar perito. E você é uma pessoa que tem isso. E eu comecei por aí. Já vou falar o nome do livro para vocês. Ele falou, coloca o livro invertido. Como que eu vou colocar o livro invertido? Assim? Não, eu sei, entendi o que você quer dizer, porque a imagem fica espelhada, né? Mas o livro é Perícias de Engenharia, a Apuração dos Fatos, da Simone Figelson. Se você tiver interesse nesse livro, depois me manda um DM, que eu envio o link para você, o link para você comprar, se você quiser, tá bom? Aí, mas só me manda um DM, anota aí para você me mandar no final da live, que eu mando para você o link, beleza? Então, Cássio, eu preparei aqui uma lista de umas 5 perguntinhas para você responder. Você é o entrevistado da noite e nós estamos num talk show. Show, maravilha, satisfação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que é esse negócio o que é verdade quando a gente fala em perícias de engenharia civil? O que é a verdade que a gente tem que buscar? Vamos lá. A perícia na construção civil, de engenharia, né? A gente pode começar lá de longe. A perícia, na verdade, que no Egito Antigo, quem fazia a perícia eram os juízes. Os juízes faziam a perícia e se ele soubesse medir, ele era o perito. Porque as pessoas moravam próximo ao rio Nilo e em tempo de enchentes, as enchentes diminuíam a área de trabalho deles. E eles sentiam a necessidade de diminuir os tributos. Então, o perito surgiu lá atrás. Então, o juiz naquela época era o perito. Trazendo isso para esse mundo atual, o que vem a ser isso? Quando você fala, eu quero meu direito.
O que é o direito independente da situação? Você quer o quê? A justiça. E a justiça que a gente faz, a gente busca a justiça justa. O que seria isso? Seria utilizar da engenharia, no nosso caso a arquitetura, subsidiar a decisão de um juiz de direito para que a verdade venha à tona. Quando o artigo 156 do Código de Processo Civil fala que o juiz será substituído por perito quando houver necessidade de conhecimento técnico e científico. Então, aí que a gente busca a justiça, a verdade. Uma parte fala isso, outra parte fala outra coisa. E aí o juiz, entendendo que só quem pode subsidiá-lo através de um laudo pericial é o engenheiro arquiteto, é aí que nós entramos. Nós somos imparciais, técnicos e éticos. Nós somos os olhos do juízo na busca pela verdade. O perito, ele é o expert, que do latim significa peritus, pleno conhecimento de matéria. Então, aí que a gente entra, para buscar a verdade. Simplesmente a verdade. Eu sou imparcial, eu sou muitas vezes racional, eu também uso bom senso, sim. Mas, Cibele, é tão interessante quando você faz um laudo de engenharia e aí o juiz utiliza o seu laudo e através da decisão é divino. E é aí que eu me sinto muito honrado com o trabalho que eu faço. Então, a verdade é praticamente a revelação. Então, tipo, o que estava oculto se tornou conhecido. Tá, só para descontrair um pouquinho. Então, muito interessante isso, né, da gente... eu gostei muito do que você falou, de nós sermos os olhos do juiz. Porque é através do nosso trabalho que o juiz vai ser capaz de ver uma coisa que antes ele não tinha condições por não ter o conhecimento técnico, né? Então é uma grande responsabilidade. Não é só fazer um laudinho, né? Como algumas pessoas falam. Não existe isso de laudinho. O nosso trabalho, o nosso laudo, a gente tem toda, assim, a responsabilidade sobre um laudo pericial. A gente só perde a responsabilidade quando o processo é arquivado. Pode você fazer um laudo hoje, agora em março, e você ser chamado para esclarecimento em dezembro. Então, nós temos uma responsabilidade civil, criminal e administrativa, porque a gente pode ser acionado pelo CREA. Mas tenha em mente que o conhecimento faz a diferença. Aí que está a sacada. Toda. A outra pergunta que eu tinha preparado aqui para você, essa é a pergunta cabulosa. Pergunta cabulosa do dia. Se a gente se encontrar em uma situação de ter que analisar uma edificação antiga, que tem pouca ou nenhuma documentação disponível, como que a gente vai buscar a verdade dos fatos numa situação como essa, que a gente não tem muito acesso ao que aconteceu no passado? Primeiramente, é importante destacar que o perito judicial, ele não produz prova. Ele não faz parte de um processo. Ele é auxiliar da justiça. Então, para elaboração da prova técnica pericial, com laudo pericial, a gente pode utilizar do artigo 473, parágrafo 3 do CPC, que o perito, no uso das suas atribuições, assim como os assistentes técnicos, ele pode solicitar documentos a entidades públicas, ele pode conversar, ele tem que buscar as informações no local da perícia. Ah, não tem o documento. Você vai no local. Muitas das perícias de ações possessórias, que a pessoa tem a posse, o perito ele vai lá e vai conversando com os vizinhos. Ela mora aqui há quanto tempo, essa casa? Olha, alguém tem algum projeto similar dessa casa? A senhora mora aqui? Ah, eu moro há tanto tempo, eu vi essa casa, os meninos moram ali, as pessoas... Então, o artigo 473 fala isso, que você pode buscar fotografias, documentos a entidades públicas, pode solicitar, muitas das vezes, Cibele, as partes pedem tudo. A perícia é por gratuidade, eles estão pedindo tudo, aí que você utiliza do artigo 473, que o perito, ele solicita, e na ausência do atendimento do documento, a parte que quem acusa que tem que provar. Eu não tenho que provar nada, eu tenho que fazer um laudo. Entendeu? Essa que o perito tem que ter em mente. Ele não produz prova. Então, se você quer fazer um laudo pericial que está tendo dificuldade, você pode solicitar as partes. Se não apresentarem, você vai chegar a uma conclusão
E se alguém questionar, você, não foram fornecidas as peças solicitadas pelo perito para o desempenho do seu munus, que munus em latim significa encargo. É isso que eu faço. Isso aí, Sibeli, pode fazer qualquer curso, a pessoa pode fazer uma pós-graduação, o melhor curso que tiver aí no Paraná, aqui no Rio de Janeiro, perícia é prática. É o dia a dia, é o olhar 360. Você já tem que sair de casa sabendo o que você vai fazer, aonde você quer chegar, entendeu? Essa é a grande sacada também. Hoje, a Débora, não sei se ela continua aí, da Epta Engenharia, ela fez uma publicação falando sobre a engenharia diagnóstica, que é como se a gente fosse um detetive, um Sherlock Holmes, né? E eu acho que nas perícias essa comparação até serve, porque não sei se você já chegou a ler algum livro do Sherlock Holmes ou assistir a série, o filme. Já. Eu acho muito interessante como ele tira as conclusões das coisas, né? Tem um episódio que eu vi que ele descobriu uma coisa lá por causa do tênis que tinha um desgaste maior em um dos lados, então aquela pessoa tinha um problema naquela perna por causa do tênis que tinha um desgaste. Daí eu fiquei pensando, nossa, às vezes uma coisa assim, aí o outro cara, o Watson, né, ele ficou, nossa, como que você descobriu isso? E para ele era uma coisa óbvia, porque ele era perito no assunto de descobrir as provas, né, ou as evidências. E isso eu acho muito interessante, porque a nossa visão, o nosso olhar técnico é o único capaz de tirar essas conclusões. Que nem você falou, perfeito. que nem você falou que a gente não produz prova, mas aí você começa a perguntar para as pessoas algumas coisas, você começa a perceber certos padrões e daí você consegue tirar algumas conclusões que não existiam antes, né? Não, por isso é importante destacar que a vistoria pericial é de suma importância, porque muitas vezes, Sibeli, a pessoa, o gestual dela muda, a feição muda. Eu fui agora recentemente fazer uma reintegração de posse de um gasoduto aqui no Rio de Janeiro, e aí é o seguinte, uma grande empresa multinacional botou o seu Zé lá, desculpe o termo, na justiça porque ele invadiu a área da faixa de dutos. E aí o que acontece? Quando eu cheguei no local, eu achei ele muito estranho, começou a suar, fumar um cigarro para um lado e para o outro, eu falei, putz, ele invadiu a área. Eu fiz a perícia topográfica, teve que fazer um levantamento topográfico, não deu outra, ele invadiu 20 metros da área de faixa de duto. Eu, no início, quando eu cheguei no local, falei, pô, ele não está normal, ele está muito nervoso, um cigarro atrás do outro. Então, não é exatamente ser técnico. Você precisa desenvolver outros sentidos que vai te possibilitar a elaborar um laudo, porque também tem o bom senso. Entendeu? Então, você tem que ler muito. Eu acho que a grande sacada do perito é ele procurar o conhecimento. Sim. Muitas perguntas? Tem algumas perguntas aqui. O Eduardo perguntou aqui, qual a importância da engenharia diagnóstica na vida de um perito? Rapaz, pode falar. Toda a importância, né, Cássio? Total. Se você quer se tornar um perito de engenharia ou de arquitetura, é importante destacar que o tripé para essa atividade, na minha concepção, naquilo que eu percebi, a engenharia legal, é importante a gente falar para os leigos, quem não conhece o que nem ator, que é a engenharia legal. A engenharia legal, ela vem lá de 1936, em dezembro, foi quando saiu a lei 23 alguma coisa, 569, que eu não me lembro. E foi quando surgiu esse termo de engenharia legal. Por quê? Porque a engenharia legal ela é a interface entre o direito e a engenharia e ela colabora com juízes, no caso, o perito, no caso, ele faz um laudo e ela colabora com juízes, com advogados, com pessoas físicas, jurídicas. Então, a engenharia legal, buscando o conhecimento do professor Tito Gomide, o livro dele, a engenharia legal é dividida em engenharia das avaliações e a engenharia diagnóstica. E, Sibeli, a gente usa muito, tá? Eu uso muito em ações de vícios construtivos, muita norma. O meu laudo, eu já fiz mais de 100 laudos, assim, ao longo da minha vida. E aí, meu laudo nunca foi considerado um laudo inconclusivo ou imprestável. Então,
a engenharia diagnóstica é uma base fundamental para o perito. Inclusive para as avaliações, né? Mesmo que você queira trabalhar só com avaliações, eu acredito que uma das maiores atribuições do engenheiro, uma das maiores diferenças entre o engenheiro e o corretor de imóveis, quando a gente fala de avaliações imobiliárias, é justamente a visão do engenheiro como uma visão global do que é aquele empreendimento e não do tipo, eu acho que vale tanto. Não é uma opinião, é diferente, né? O que o engenheiro faz na avaliação não é considerado uma opinião. Então, eu acho que essa é uma grande diferença e a engenharia diagnóstica ajuda muito nesse processo, inclusive das avaliações, né? Sim, sim, perfeitamente. A engenharia das avaliações, a NBR 14653, se pegar lá a parte 1 e o 2, é de fundamental importância para o engenheiro arquiteto que deseja atuar como perito do juízo, em ações possessórias. Eu sou muito nomeado em esses tipos de ações e falo o seguinte, eu já substituí corretor porque um dos quesitos era um argumento técnico. E corretor não tem nada contra, eu já tive alunos corretores. O corretor ele faz o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Já o perito judicial, engenheiro arquiteto, ele faz o laudo de avaliação. Essa que está a diferença. E eu já peguei aqui laudo de avaliação do corretor. Uma folha só, em A4. O cara chega no local aí no Paraná, quanto que está aquele apartamento ali? Ele vai e joga o valor dele, e sem embasamento nenhum. Aí isso vai cair lá na mão do judiciário. Pô, o juiz de direito, que na verdade da concepção é o juiz, ele pega uma folhinha daquela, não tem como eu chegar à minha decisão sem ter uma Cibele, uma expert no assunto, ou a Cássio, se não tiver um laudo de avaliação. Inclusive, tribunais de justiça do estado de São Paulo, do Paraná, do Rio, entende o seguinte, que laudo, as perícias de avaliações tem que ter o profissional de engenharia ou arquitetura, porque trabalha com estatística, né? Você tem que ter os cálculos matemáticos, você tem que ter noção do mercado, e por aí vai. Sim. E já aconteceu com você, Cássio, de você... Hoje eu estava terminando um curso do INBEC, que o INBEC liberou, e daí eu fiz um dos cursos de lá, de laudos periciais. E em um dos exemplos lá tinha um laudo que foi assim, ele não conseguiu chegar a uma conclusão do que era a situação. Ou no caso de se for uma manifestação patológica e tal, não conseguir identificar a causa daquilo, porque já é muito antigo. Já aconteceu com você uma situação assim? Já, a gente está sendo acompanhada pelo professor Murilo Reis. Olha que live, hein? Eu não vi que ele entrou aqui. Ele entrou aí, ó. Meu negócio parou aqui. Né? Olha o professor Murilo Reis. Nossa, sim, agora... cursos também de Natal, olha que satisfação. Você tá... Olha, que legal, hein? Respondendo a sua pergunta, Cibele, perícia. Havendo necessidade de conhecimento, o perito é nomeado. O que eu tenho que atender como perito? Muitas pessoas me mandam mensagem via LinkedIn, via Facebook, via Instagram, perguntando, Cássio, eu fui nomeado. E agora? Professor, olha, Murilo Reis, estamos juntos, sempre. Ele você isso, velho. As pessoas me mandam mensagem, Cássio, eu fui nomeado e agora o que eu faço? Primeira dica, se você foi nomeado, você tem um trabalho a ser feito. Essa tua primeira nomeação, ela pode te possibilitar vários outros trabalhos, dependendo do seu laudo pericial. Você pode realizar um laudo pericial que pode se tornar inconclusivo, ou pode se realizar um laudo pericial que o juiz, que laudo legal esse cara, eu vou nomear ele outras vezes. Então, como é que funciona isso? Quando eu sou nomeado, eu vejo o que o juízo e os quesitos, qual é o ponto controvertido, o que quer que eu esclareça. Porque a gente, como perito, a gente tem limitações, a gente não escreve o Cássio acha, não, o que eu entendo que, do ponto de vista da engenharia, o técnico é isso. Então, certa vez aqui, eu fui nomeado uma das primeiras perícias, Cibele, que eu fui nomeado numa perícia que, olha, eu tive uma dificuldade imensa em chegar à minha conclusão. Por quê? Vou falar claro. O autor da ação se tratava de um condomínio, né?
o autor da ação mora no 102, o réu mora no 202. Muitas das ações chamadas obrigação, direito de vizinhança, obrigação de fazer, resumindo. E aí o autor da ação ele entrou na justiça lá em 2009, alegando que a sua casa teve infiltrações, manifestações patológicas provocadas pela obra feita pelo o morador, o réu, que na verdade, do segundo andar do apartamento 202. E aí ele entrou com a ação lá em 2009. Olha, daí que eu falo, a vistoria, ela te ajuda muito. Ela é fundamental para o tipo de perícia que envolve engenharia civil ou engenharia das avaliações. Eu cheguei no local, não tinha mais infiltração ativa, 2018. Não, 2009 para 2018, 9 anos. Olha o lapso temporal, meus amigos. Como eu vou realizar um laudo baseado nas informações do laudo? Olha, eu vi, tinha marcas de infiltrações, mas eu, como perito, o laudo pericial ele tem que ter conclusão e ele tem que estar fundamentado e tem que ser imparcial. Laudo pericial não é foto, não é relatório fotográfico. As fotos que eu coloco no laudo, eu já quero chegar em algum lugar. Eu quero dizer isso para o juiz, isso para uma pessoa que não é o juiz. Então, qual a sacada? Se você teve um lapso temporal muito grande, você não tem informações para chegar à sua conclusão do laudo pericial, você tem que falar o seguinte, olha, eu fui lá em 2018, as reclamações, as infiltrações não estão mais ativas, as partes não me deram informações necessárias para eu chegar à minha conclusão. Aí eu falei o seguinte, que realmente, ao chegar no local, por tudo que foi vistoriado, por tudo que foi exposto pelo perito, não é possível constatar qual o nexo de causalidade das infiltrações, visto o lapso temporal e visto que uma das partes já tinha até falecido. Conclusão do laudo pericial. O juízo falou, perfeito. O perito, ele agiu de forma imparcial técnica. E cabe ao advogado das partes produzirem provas, antecipação de prova. O autor ele tinha que ter contratado um engenheiro arquiteto lá atrás para fazer um laudo e para já dar um parecer técnico. E eles não fizeram isso. Eu não produzo provas. Então, o juízo botou legal assim, o perito judicial agiu de forma técnica, realmente tem um lapso temporal, não cabe ao perito, e eu tenho sido nomeado por esse juízo. Então, um resumo da história. Se você não tem condições de chegar a uma conclusão no seu laudo, não fique preocupado. Porque a gente não tem que dizer que a culpa é do réu ou do réu. A gente fala sobre o nexo de causalidade, no caso de vício construtivo, de uma posse, se tem posse antigo ou não. Essa sacada, é essa que você tem que direcionar. E aí, Cibele, que entra o perito. Aquele que tem o conhecimento, que busca a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Nossa, sensacional. E manda palminha aí quem achou sensacional e deixa o coraçãozinho pra gente aí na live. Olha, de verdade, eu achei sensacional essa última história aí que você contou, porque eu acho que dá um desespero, né? Pra mim, a primeira perícia que eu peguei foi uma servidão administrativa. E eu tinha feito o curso de engenharia de avaliações, mas, tipo, no meu curso de engenharia de avaliações, foi... como que eu faço a avaliação de um terreno? Como que eu faço a avaliação de um imóvel? Beleza, isso aí é, tipo, para fazer a avaliação de bancos seria bem suficiente. E daí a primeira que apareceu para mim foi servidão administrativa. E eu fiquei assim, o que é servidão? Eu nem sabia o que era servidão. Tive que pesquisar o que era servidão administrativa. E aí a situação era bem complicada também envolvia vários interesses que não tinham necessariamente a ver com a avaliação em si. Então, eu acho que é um desafio, mas também é legal isso, porque a imprevisibilidade eu acho que torna mais interessante o trabalho, né? Você nunca vai ter monotonia se você trabalhar na área de perícias, né, Cássio? Cibele, é uma coisa divina, é um conhecimento único, é uma coisa que ninguém te... Você faz um curso, mas na verdade as dificuldades, o não dormir, minha primeira perícia, eu não dormi. Eu cheguei na perícia de terno, um calor danado, então passa muita coisa na cabeça. A primeira perícia deixa qualquer um de cabelo pro alto, é fato, é verdade.
Mas é importante esclarecer que aí que vem o perito. O perito é esse profissional que não dorme. Eu estou sem dormir, estou com... Olha, essa quarentena, hoje aqui eu tenho 16 laudos pendentes. Eu faço em média por mês 24 perícias. Eu faço em média 4, 5 perícias. E eu vou te falar o seguinte, quando eu te vejo, assim, com todo o respeito, e pelo amor que a gente tem pela engenharia, eu me vejo, foi o que aconteceu comigo lá atrás. O não, se apresentando, estudando, buscando conhecimento. E chegou um certo ponto que eu fui nomeado numa única vara, eu recebi 10 nomeações no mesmo dia. Mas nossa, não porque eu seja diferente. Não que eu seja o melhor, seja alguém diferente. Quando eu fiz o curso técnico, quando eu fiz o curso de perícia, tinha pessoal, as pessoas já eram formadas há tantos anos, já se aposentando em grandes empresas, outro tinha mestrado, doutorado. Sabe o que eu tinha em mim? O sonho de me tornar o perito. E aí algumas das pessoas hoje me pedem, essas pessoas que têm mestrado, que têm doutorado, não que elas tenham conhecimento, tem, mas não entre aí, não crie uma barreira já antes de iniciar. Porque você é do tamanho do seu sonho. Essa que é a sacada. Eu não estou conseguindo expressar aqui o sentimento que está dentro de mim. Porque eu estou achando assim, sabe aquele, tem aquele gif que o carinha faz assim... Sou eu assim, vocês também estão assim? Então, pessoal, é uma jornada, né, Cássio? É uma jornada, não é um negócio assim... vou pegar... Você não consegue pegar carona. Eu gosto de falar assim, você não consegue chegar no topo pelo elevador, você tem que subir as escadas. Tem que subir as escadas. É uma jornada e você vai cansar, e você vai querer desistir, e você vai querer pegar o elevador, mas não existe, o elevador quebrou, não funciona. E você pode pegar mais, tem mais chance de pegar o coronavírus. Então, tem que usar a escada. Na nossa carreira também é assim. Eu acho que muitos vão se identificar comigo aqui também, que eu estou começando agora, faz 2 anos que eu me formei. E muitas vezes e às vezes ainda acontece de eu não acreditar que eu vou conseguir. Do tipo, nossa, mas olha o Cássio, 10 nomeações em um dia, será que algum dia eu vou conseguir isso em um mês? Mas as pessoas falam, tem de tudo, eu atendo a JG, Justiça Gratuita, eu atendo perícias pagas. Minha primeira perícia foi pela gratuidade. Foi R$438. Depois clareou, já veio para assim, altera. O valor da perícia depende da complexidade do laudo que você vai levar. O tripé dos honorários depende da complexidade dos quesitos, do tempo que você vai levar. Então, isso varia. Pode começar com 438, outro dia você pode, assim, claro que não é para um dia para o outro. Um dia para o outro, porque você precisa se apresentar, as pessoas precisam te conhecer, o juízo precisa te conhecer, a vara precisa saber quem é a Cibele, quem é uma casa. Mas isso é muito específico. Começa 438, daqui a pouco você vê, ganhei 5 mil com uma perícia, 12 mil, 10... É verdade, isso acontece sim. O problema é que as pessoas querem se tornar peritos já para pagar a conta do mês seguinte. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Quem oferece esse tipo de informação, eu percebo claramente que não atua, Cibele. Porque quem atua sabe das dificuldades do dia a dia. O juiz não expediu o mandado de pagamento, não liberou a JG. Você tem que construir a sua carreira como em qualquer outra área. Essa é a verdade. Eu não recebi também. Eu tenho um laudo que eu já entreguei e ainda não recebi. Eu tô tipo, eu queria estar... E eu vi que esses dias você colocou lá no LinkedIn, acho que aqui também no Instagram, uma foto de uma proposta de honorários que foi aceita e que foi no valor de uns 10 mil reais, eu acho, uma perícia, né? Foi essa proposta de honorários. E eu, quando eu olhei aquilo, pensei, nossa, 10 mil reais uma perícia. Eu fiquei tipo criança, quando viu o algodão doce com a máscara do Bob Esponja. Eu fiquei assim, aquela estrelinha. E aí, eu achei muito legal, porque eu pensei assim, nossa, um dia eu também vou chegar nesse estágio, né, que hoje o Acácio está. E por isso eu fico muito feliz, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui também, de ter alguém assim, né, que tem tanta experiência e conhecimento e está disposto, né, a contribuir com a engenharia, de certa forma. Vocês acham engraçado, mas é verdade. Mas é verdade. Então,
muito obrigada, Cássio. A sua contribuição, assim, Não, ajuda não só no conhecimento, como também no tipo, nossa, um dia eu também vou conseguir chegar lá, né? Você consegue, Sibeli, as pessoas... eu sou filho de uma confeiteira, sou filho de um músico. Me tornei engenheiro, o pouco que sei foi através da engenharia. A família que eu formei foi através da engenharia. Me tornar perito foi um sonho e está sendo uma realização. Por que não ajudar outras pessoas que, como eu, têm o mesmo sonho? Não custa. A gente está falando para engenheiros e arquitetos que muitas vezes está desempregado, está sem oportunidade, mas o que eu não acho justo é que eu estou vendo isso aí, é que agora, por exemplo, período de quarentena, tem muita gente vendendo curso, outras dando, tem gente falando, ó, venha fazer um curso e ter uma carreira lucrativa como perito judicial. Olha, não é bem assim, né? Não é do dia para a noite, né? Não é. Então vamos lá, vamos compartilhar conhecimento. Peraí que eu estou escrevendo aqui um bilhetinho. Do talk show. É para aquele que a gente coloca para a plateia responder. Invertido, mas vocês conseguem ler invertido que vocês têm habilidades de engenharia além da média, então vocês conseguem ler invertido, até assim vocês conseguem ler. Legal. Então, nossa, eu achei muito legal, Cássio. Agora tem a nossa última pergunta. Beleza. Essa eu acho bem importante. Na perícia, a gente tem que agir mais ou menos como um ser que não demonstra sentimentos. Você já teve alguma situação que foi difícil de mostrar a verdade porque alguém seria muito prejudicado? Sim. Tive assim. Já me emocionei em perícia, mas não refleti. Já tive situações que eu fui fazer uma perícia, brilha, e aí ambos não tinham nenhuma condição de fazer nada. E aí ficou a questão do... Fui fazer a perícia e essa briga de família, falei, pô, vou fazer o laudo, mas aquela senhorinha, ela vai ser prejudicada. Então, o que eu fiz, velho? Eu agi com bom senso. Eu botei de uma forma bem sucinta, assim, a minha conclusão. Mas a conclusão foi o seguinte, que os danos causados no imóvel do autor... Deu uma travadinha. Pode repetir? Os danos causados no imóvel do autor? Pelo vistoriado, pelo que foi exposto pelo perito durante a vistoria pericial, foi constatado que os danos causados, os danos informados pelo autor na inicial são de responsabilidade do réu. Ponto. Eu poderia botar muita coisa lá que tinha que fazer isso, aquilo ali. Eu falei, não, parei por aqui. Aí o juiz foi e tomou a decisão através da minha conclusão, como sempre. Mas toda perícia envolve direito e envolve valor. Alguém está cobrando alguma coisa, indenização. E aí, quando eu vi a conclusão, eu falei, putz, a mulher não tem onde cair morta, a parte não tinha onde cair morta, a casa cheia de infiltração, tudo errado, tá? E uma questão de família que poderia ter sido resolvida, não foi, e ela não tem condição de pagar. Para você ter noção, o juízo mandou ela começar a pagar os honorários do advogado e da parte só depois de 6 meses. Então, ali eu falei, putz, mas essa foi uma parte que eu agi assim, ó, tranquilo, dormi bem. Mas já teve perícias que eu vi emocional, fui fazer uma perícia na Baixada Fluminense aqui, que era uma escola, e eu cheguei na hora da refeição, da merenda, e aí era uma escola que tinha um consumo muito, entrou na justiça porque tinha um consumo muito alto, relação de consumo de água, e entrou contra a concessionária. Quando eu cheguei no local, aí eu falei, pô, passou um filme na cabeça, assim, foi. E eu falei, aqui que eu entro. Porque eu tenho um lado social, eu tenho uma função social. Nós, como os engenheiros, temos função social. Isso é fato. E eu falei, aqui que eu vou buscar a verdade, a justiça. E meu lado foi isso, buscou, depois a concessionária teve que me pagar, porque aqui no Rio, Sibeli, as perícias, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele entende o seguinte, as perícias de baixa complexidade, que envolvem relação de consumo, tais como água, energia, telefone e outros, o perito ele pode cobrar até 4 salários mínimos.
O salário mínimo aqui está R$ 1.045. Se multiplicar por 4, dá 4.180. Eu não saio de casa para fazer nenhuma perícia menos por 3.500, seja pagas ou pela gratuidade, ou execução e sucumbência que eu vou ganhar lá na frente. Mas é isso. Eu sou o perito, quando ele sair, ele tem que sair pela razão. Porque se eu vou agir pela minha emoção, eu posso me perder. E aí não chegar à verdade dos fatos. E é difícil às vezes, né? Porque, querendo ou não, a gente tem não só uma opinião, como a gente também tem os sentimentos, né? Do tipo, teve uma que eu peguei que eu vi que a pessoa não, que era o Estado, né? Era particular, era a concessionária de água também. Eu vi que a concessionária de água ia ser muito prejudicada. E eu fiquei assim, nossa, mas isso é uma coisa que é necessária para a população. E eu entendi, lendo todo o processo, que a gente tem que ler todo o processo, eu entendi que aquilo era mais uma briga de família, por causa de quererem ganhar mais, do que de realmente ser justo. Então, aí eu fiquei na situação, aí as pessoas ainda falaram para mim, avalia bem o nosso terreno, né, não sei o quê, e eu fiquei assim, porque assim, a gente não pode tomar partido, mesmo que a gente tenha o nosso partido, né, de certa forma, a nossa opinião, a gente não pode tomar partido. Você então, não às vezes, deve. é muito desafiador. E você, como perito, não deve. Você pode até sentir a emoção, mas você tem que segurar. Outra coisa que eu observo, você é nova, né? É uma engenheira, é nova, assim. A gente vê que você tem uma idade recente, então muitos peritos, eles vão logo querer te pressionar, os peritos antigos. Se você pegar uma construtora da vida que tem um escritório de assistente técnico, eles vão querer te pressionar e fazer perguntas, e vai 2, 3 assistentes técnicos, vai o advogado, a perita é nova, ele já se informa. Quem é esse perito? Uma dica que eu dou para você e para quem está chegando, é para ir, assim, com um objetivo. Qual o objetivo da Sibeli sair de casa e chegar lá na vistoria pericial? É fazer a vistoria, buscar informações que vai favorecer ao seu laudo pericial. Então, quando você se sentir que está sendo prejudicado, você tem que dar um basta. Em que sentido isso? Olha, eu não estou conseguindo realizar meu trabalho. Mas esse não é o objetivo da perícia. Se você quiser falar, são quesitos, você tem que solicitar o juízo. Vai ter sempre uma pecadinha, porque perícia não é fácil. Você pode pegar uma simples, ou pode pegar uma que já tem um assistente técnico lá, assim, no teu pescoço. E aí você tem que ter essa sacada. Você, ao longo da sua vida profissional, assim que eu já tive, mas eu sou perito há 30 anos, já nem se apresentou, me falou isso. Por quê? Porque ele queria me intimidar. Então, isso você vai ter no dia a dia. Essa que não baixa a cabeça, ninguém deve baixar. Vai tranquilo para o encargo que você foi designado. Isso mesmo. Palmas. merece mais. Eu não vou colocar risos, porque aqui não tem como fazer aquele efeito sonoro, né, dos risos. Mas é verdade. Você é uma pessoa nova, desculpa, é mulher, ainda tem um preconceito nisso em algumas questões na sociedade. Pô, imagine quando você for fazer a perícia, indica, vai com alguém. Não vai sozinha. É uma boa dica, porque a primeira vez que eu fui fazer uma perícia, eu cheguei e as pessoas estavam esperando o perito, e era eu. Era eu o perito, e eles estavam esperando, né? E aí, quando eu falei que era eu, eles olharam com uma cara assim, você? Tipo, né? Mas realmente essa é uma dica bem interessante, principalmente para quem tem cara de ser mais jovem do que é, né? Sim, perfeitamente. Para você não se sentir intimidada, para você não perder, assim, não ficar nervosa, vá com alguém. Outra coisa, e vá direcionada. Não perca a atenção. O que você foi fazer nessa vistoria? É isso que você vai ter que achar. Exatamente. Nossa, essa é a minha dica. Eu acho que pode ajudar. Anota essa dica, pessoal. Anota a dica, coloca no post-it. Olha, aqui tem uma coleção de post-it. E cola na sua parede para você não esquecer dessa dica. O Felipe
É Felipe? Eu não sei, ele tá só feliz. Já pegaram alguma perícia bem complexa onde tiveram que solicitar a opinião de um especialista? Ah, eu já. Mas eu acho que isso é normal, principalmente se você está começando, né? Olha, eu posso ser nome. O novo Código de Processo Civil, ele fala, tem um artigo que a perícia pode ser multidisciplinar. O que seria isso? Você ter, assim, outro profissional acompanhando a sua perícia, mas você tem toda a responsabilidade sobre o seu lado. Então, eu posso chamar um assistente técnico. Eu vou falar um negócio bem rápido. Recentemente, eu fui nomeado aqui numa vara no Rio, que um dia eu passei lá quando iniciei e me apresentei na vara. Aí eu me apresentei na cara de pau, falei, quero me tornar perito, vou lá, fui na vara. Recentemente, Sibeli, eu fui nomeado para uma perícia de um equipamento que a princípio estava no Rio. Aí eu falei, pô, eu já trabalhei um tempo nessa área, vou chamar um especialista que eu conheço lá para vir comigo. Aí, parte do equipamento não está mais no Rio. Parte do equipamento está em Natal, no Rio Grande do Norte. Sim. Então eu vou sair do Rio de Janeiro para verificar parte do equipamento aqui na Baixada e outro lá em Natal. Quanto que... eu vou precisar de um especialista assim. Agora, quanto honorários eu vou pedir porque eu vou ter encargos? Então, quando você... Qual a sacada que tem? Quando pegar um processo e for nomeado, a primeira dica é, se for físico, vá na vara, se apresente. Segunda dica, quando você pega um processo, tem muita coisa do direito, as pessoas estão se perdendo. Veja o seguinte, você é engenheiro, o que você precisa saber? Quem é o autor? Quem é o réu? A inicial, o que o autor fala na inicial? A contestação e a decisão do juízo. E verifica se tem quesitos. Concentra, porque você vai ter laudo pericial que tem um volume aqui, ó, de 4 volumes. Espera aí, só um minuto. Vai ter um desse aqui, ó. Você imprime? Ah, não, você foi buscar. Eu fiz carga. Tem, ó, deixa eu ver a última folha aqui para você ler. Vê, ó. Tem 1000 e poucas folhas. Eu estou estudando esse processo para fazer a perícia quando acabar na quarentena. Gasta muito tempo, né? Gasta muito tempo um negócio desses. E a gente tem que contar, mas né? Tem que considerar. Como é que você simplifica esse gasto de tempo que a gente, engenheiro, não pode perder? Porque tempo é dinheiro. Veja qual é o objetivo da perícia, o que o autor fala, o que o réu fala e qual é o ponto controvertido e os quesitos. Aí você corta metade dessas folhas, porque a maioria é do direito. Eu não entro no direito, eu entro na parte técnica. E aí a gente até tem dificuldade de entender o que eles estão falando ali com todas essas palavras e, enfim, que eles tentam... Sim, perfeitamente. A perícia mais complicada que já fez foi essa, é no equipamento que eu vou ter que sair do Rio e em Natal, e aí eu estou aguardando, o juiz teve a quarentena agora, liberar parte dos honorários para eu poder iniciar essa perícia. Por isso que é tão importante, o prazo é curto quando a gente é nomeado, né? Às vezes, quando é a primeira nomeação, por exemplo, a gente fica com uma empolgação, né? Nossa, recebi uma nomeação. E aí você não sabe quanto que você vai pedir de proposta de honorários. Só que se você não der pelo menos uma lida nessas questões aí, que é... Pode repetir aí, por favor, o que você falou que é mais importante da gente prestar atenção para cortar as páginas? Quem pediu... Você foi nomeado, imagine... engenheiro Paulo Ricardo, engenheiro Matheus foi nomeado. Qual a perícia mais complicada? O que você tem que fazer? Você foi nomeado, você tem um encargo. Se você foi nomeado, você vai ter que, se o processo for físico, você vai ter que ir na vara. Agora, se for eletrônico, você consegue ver no computador. O que você precisa ver numa nomeação, qualquer seja a nomeação? A inicial do processo, quem é o autor, a inicial do processo. Segundo, a contestação, que é quando o réu fala que concorda, não concorda. Terceiro, qual é o ponto controvertido que o juiz te nomeou e ele pediu para você verificar. Quarto, se tem quesitos, se a parte já apresentou quesitos, porque com os quesitos você já consegue ter noção dos seus honorários. Então, a lei fala o seguinte, quando ele nomeia o perito, o novo Código de Processo Civil nomeia o perito em 5 dias e os assistentes técnicos são... as partes devem apresentar no prazo de 15 dias úteis.
Aí minha primeira nomeação, falei, pô, como é que eu vou fazer? Não respondeu não. Então, com a sacada para a Cibele e para outros peritos que estão assistindo. Você foi nomeado na primeira vez, no dia seguinte, eles falam 5 dias úteis, você informa o seguinte, pega o processo, verifica o processo. Tem quesitos? Tem. Então, você já consegue ter uma noção de preço. Se não tem, você vai fazer o seguinte, Acácio Silva Santos, engenheiro civil CREA, honrado pela nomeação, venho por meio dessa informar a Vossa Excelência que aceito o encargo para qual foi designado, no entanto, aguardo os quesitos para que seja realizada a proposta de honorários periciais. Você vai atender o prazo e vai aguardar os quesitos para apresentar os teus honorários. Vem comigo, no caminho te explico. Ó, se você não anotou, eu estava aqui olhando para cá porque eu estava fazendo as minhas anotações. Olha aqui, ó. Quando você pegar um processo, o que você vai fazer? Tira um print. Ih, não vai dar. Vai ficar fora de foco porque minha câmera aqui não é... Bom, depois eu vou postar. Depois eu posto nos stories. O que você vai buscar quando você for nomeado, as primeiras coisas? E depois eu vou terminar aqui o meu fluxograma. Tem quesitos? Sim. Se não tiver, o que você vai fazer de acordo aí com porque mestre Acácio? Com os quesitos, você já consegue ter a noção do seu valor. Porque se você apresentar honorários sem quesitos e uma das partes pede um exame, um teste, uma topografia, eu vou ter que fazer agora um perfil de sondagem. Aí eu pedi lá, falei pro Júlio, quanto que foi esse tipo de perícia que tem que contratar uma empresa? A parte lá pediu, é uma casa antiga que foi construída um empreendimento, sendo que esse empreendimento não fez um laudo de vistoria cautelar. E agora o dono da casa entrou na justiça informando que as manifestações patológicas, tais como fissuras, trincas, foram ocasionadas pela construção ao lado, que é um grande empreendimento. Assim, vou ter que fazer a vistoria, mas o assistente técnico, o engenheiro que está pela grande construtora, ele pediu sondagem. Quanto que vai cobrar numa perícia dessa? Esse tipo de perícia, o juiz já bateu o martelo. Ela vai ficar em 13 mil reais. Como é que... Você pode pedir 50% antes, a lei te possibilita isso, porque você vai ter encargos. O perito, ele não paga para trabalhar. Ele trabalha, ele é autônomo. Então, sim, com a sacada, a Cibele anota, foi nomeada a perícia paga, solicita 50% antes da perícia e 50% após a entrega do laudo pericial. Se tem, aguardo o depósito, eu aguardo o depósito e após o depósito solicito 50% de adiantamento, visto o que? O deslocamento, a vistoria, os custos, tal, aí você vai justificar. Isso é muito importante, porque acima de tudo, nós somos uma empresa, de certa forma, né? É um negócio, sim, não é um trabalho voluntário, é um trabalho importante, é um trabalho que exige uma grande responsabilidade, mas é um negócio, não é um trabalho que a gente vai fazer de graça e voluntário. Às vezes na justiça gratuita acaba sendo, mas no geral não é, né? Não é esse o objetivo, é o nosso trabalho, né? Acácio. Eu acho o seguinte, outra sacada para você se tornar um perito judicial. Se você foi nomeado numa perícia, e muitas vezes eu sou nomeado, que já 10 peritos recusou a perícia, e você vê o seguinte, 10 peritos, esse processo, o Conselho Nacional de Justiça está botando meta 2, ele quer para ontem. Se você realizar aquele laudo, se você entender que não vai ter nenhum custo, que o seu conhecimento vai ser o suficiente, custa o quê? Para pagar equipamento, nada? Eu faço essa perícia, Cibele, porque aquela perícia ela vai me possibilitar outros trabalhos. Essa que é a Viram só, pessoal, esse daqui é o curso grátis, que você, em 1 hora, o que você não aprendeu em 5 anos na faculdade. Eu não aprendi. E eu tô aqui anotando um monte de papelzinho, depois eu vou colocar o resumo lá para vocês. Acácio, agora só pra gente terminar, aqui eu tenho a última pergunta, que eu já até sei a sua resposta, porque eu já vi você nas outras lives e você sempre fala, sempre bate muito nessa tecla. Qual que é a dica mais importante que você gostaria de deixar para as pessoas que estão começando no mundo das perícias de engenharia agora? A primeira dica que eu deixo, e eu acho que é fundamental em qualquer profissão, é o conhecimento.
Antes de começar a atuar como perito, eu acho que é importante você buscar um conhecimento. Eu vejo as pessoas falando, não, é só fazer um cadastro e tal, mas a gente estuda a engenharia, a gente não estuda o direito. Por isso que é a importância da interface do direito à engenharia. Como se faz isso? Você começa dentro do livro, como esse que a gente apresentou aqui. Esse aqui é a última edição já, ó. Já estou com a outra edição. E esse tem fotos coloridas, né? Esse aqui, que é a terceira edição, não tem fotos coloridas, mas a quarta já tem. O meu tem preto e branco ainda. Perfeito. Primeiro, é a capacidade, ter competência técnica. De quê? Se você não tem, se preparar, buscar conhecimento. Segundo, você também tem que ter um relacionamento interpessoal, tem que conhecer as varas, tem que se buscar. Se eu quero me tornar um perito para atender o judiciário ou extrajudicial, aonde eu preciso me apresentar? Quem pode me nomear? Quais são as pessoas? Entendeu? Então, é importante destacar que, na minha concepção, como engenheiro e perito, o curso de avaliações e de engenharia diagnóstica é fundamental. Você precisa conhecer. Isso vai abrir um leque muito grande para você. Mas é isso, Cibele. Eu acho que tem muita oportunidade para o pessoal. Acho que a gente vai fazer outras lives, a gente vai compartilhar conhecimento. E a gente está aí em busca do conhecimento. Acácio, muito obrigada por você ter se disponibilizado para fazer essa live comigo, né? Eu confesso que no começo eu me senti até meio... Ai, será que eu peço para ele fazer a live comigo? Porque eu estou tipo aqui, aqui. E aí eu... Enfim, mas né? Que, como você disse, a gente tem que se arriscar, tem que ter proatividade e para mim valeu muito a pena e eu acredito que todo mundo que assistiu tirou muitas lições, muitos benefícios desse conhecimento que você se dispôs a passar, mesmo com tantas coisas para fazer. Muito obrigada, Cássio, pelo seu tempo. Foi, assim, de extremo valor. Tenho certeza que vai ajudar todo mundo que pôde assistir. Poxa, para mim é uma satisfação imensa, Cibele. A gente compartilhar conhecimento com pessoas que têm o mesmo sonho que a gente é algo divino. Ser engenheiro é muito mais do que somente o técnico. Ser engenheiro é ser ético, ter um bom senso, querer compartilhar conhecimentos. Eu quero ser ponte, não ilha. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente, a oportunidade foi única e a gente vai fazer outras lives, entendendo que você é do tamanho do seu sonho. Quer se tornar um perito judicial? Busque o conhecimento. Sucesso e luz no caminhar. E como eu sempre digo, águia voa com águia. Um grande abraço, Cibele. Muito obrigada. E quem está perguntando aí sobre recomendação de cursos, eu recomendo o curso do Laboratório Pericial, né, pessoal? Fiquem ligados na página. É bom falar que a gente tá entrando com EAD agora, depois dessa correria, a gente vai ter um EAD. E se você tiver alguma dúvida, aí você me fala. A gente vai se conversando. Isso aí, segue o Acácio, você já segue, porque você está aqui, provavelmente você já segue, mas segue no LinkedIn também, que no LinkedIn bomba o negócio do Laboratório Pericial. É um negócio... então, segue lá para você ficar por dentro quando ele for lançar o curso EAD, que daí todo mundo pode fazer. Eu queria fazer, mas também não pude ainda, porque não foi viável para mim. É importante também destacar, Cibele, que eu acho que você, como outros colegas, estão no caminho. É importante destacar que não adianta só estar cadastrado, é importante ter um marketing pessoal, ter um currículo, ter um cartão. Você que ainda não foi nomeado, tem que visitar as varas. Eu estou 3 dicas, vara civil, vara de fazenda pública, e vara de família. É importante ter, assim, na minha concepção, depois que eu fiz uma pós-graduação, me ajudou, agregou muito, porque eu tive aula com excelentes profissionais, isso, assim, me ajudou muito. Mas é importante destacar que somente você é responsável pelo seu sonho, pelo seu sucesso, pelo êxito profissional. Não adianta fazer um cadastro de perito, seja em São Paulo, em Minas Gerais, e esperar que seu telefone ou se você vai receber um e-mail vai acontecer. É bem mais difícil. A probabilidade de você ser nomeado é menor. As pessoas têm que estar visíveis, você tem que se apresentar, saber quem é o oficial do cartório, como você pode ser nomeado. E essas são as dicas. A próxima live da gente pode ser um assunto. Levanta aí, Cibele, que a gente faz outra.
como aumentar a regularidade de nomeações, porque eu tenho essa dúvida e tenho certeza que... Ali, o Morgana, o Acácio acabou de falar sobre quais varas que a gente deve visitar. Vara da família, vara da fazenda pública e vara civil. Vara civil, Na verdade, chega lá no fórum e fala assim, sou engenheiro civil, aonde que eu posso me cadastrar? Qual das varas? E vai em todas. Vai em todas e se você não tiver certeza, vai também. E daí você descobre que não dava. Mas vai. Eu não sei como é que é o cadastro em Curitiba, mas você faz o cadastro como online. Né? Aqui é online. Mas assim, o que a gente tem visto aí com os demais colegas, a gente já tem nomeado vários alunos aí em São Paulo, Minas Gerais, Recife. Eu tenho um aluno agora que foi nomeado na primeira perícia dele lá, foi R$20 mil. Era 10 casas que ele ia fazer, verificar vícios construtivos, mas o que ele fez? Qual a sacada para quem quer atuar nesse meio? Conhecimento. Segundo momento, conhecimento. Terceiro, cartão visita, currículo e se tornar visível. Essa é a sacada. Então é isso aí, não tem caminho fácil, né, Cássio? Não tem, sabe por quê? Porque o funcionário público que está lá, ele vai procurar teu nome lá no cadastro, é mais difícil. Agora, outra coisa, a gente está falando, eu atuo em duas esferas, na estadual e federal. Você já se cadastrou na federal? Eu não me cadastrei na federal, porque eu não moro na capital e daí a maioria das coisas acaba ficando na capital. Enfim, mas vou me cadastrar também, né? Também, mas cadastra na federal. Pessoal, fechando. O perito judicial, um resumo breve, perito judicial é aquele profissional de nível superior que tem o CREA, que está cadastrado no CREA ou no CAL, no caso, para engenharia. Esse profissional, ele pode atuar em que esfera? Na esfera estadual, federal, trabalhista e agora em alguns estados, o Tribunal Marítimo. Então você pode atuar eu atuo aqui no Rio de Janeiro, o meu volume maior de trabalho é na estadual, porque eu acredito que em outros estados também. Segundo momento, na esfera federal. Outra coisa, quem nomeia, a gente é perito judicial, mas a gente não é concursado, a gente é nomeado. O que vai fazer diferença é a capacidade que você tem de realizar um laudo imparcial, técnico e conclusivo que vai subsidiar a decisão do juízo. Aí que está. Terceiro, Recife não tem cadastro de perito. Verdade, a menina fez aqui. Mas como é que você faz para ser nomeado? Dica. Sai de casa, levanta e anda. Essa é a sacada. Coloca a cara, né? Coloca a cara. Estou vendendo meu produto. O que eu vendo? Eu ensaiava o seguinte, meu nome é Cássio Santos, eu sou engenheiro civil perito, eu gostaria de trabalhar nessa vara, está aqui o meu currículo, o meu cartão. Já dei a dica. Então esse aí vai ser o tema da nossa segunda live, vai ser bem legal. Show, Sibeli. Senão daqui a pouco a gente vai ser cortado de novo, né, cara? De novo. A gente se empolga. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo. Sucesso. Fique em casa. Fique em busca do conhecimento, porque dias melhores virão. É isso aí. E enquanto não vem, a gente aproveita para se aperfeiçoar. Show. Sucesso e luz no seu caminhar. Sucesso e luz no seu caminhar. Vem comigo, que no caminho te explico.